O que, afinal, é soberania? Entendendo esse conceito, você vai ser capaz de responder a esta pergunta: Donald Trump atacou a soberania do Brasil ou Lula distorceu o conceito de soberania? No dia 17 de junho de 2025, num pronunciamento nacional intitulado Brasil Soberano, o presidente Lula repudiou o tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras, que foi anunciado pelo presidente americano Donald Trump. Lula declarou que o ato de Trump seria um grave atentado à soberania nacional. Mas, será que o que Lula disse está correto? Afinal, o que é soberania? Há mesmo um ataque à soberania do Brasil? Vem comigo entender nesse nosso encontro com o conhecimento. Eu sou Deltan Dallagnol, eu fui procurador da República, tenho mestrado em Direito em Harvard e eu fiz centenas de cooperações internacionais com outros países, o que me fez entender bem do assunto da soberania. O meu objetivo com esse vídeo é que você entenda um tema que é central no mundo da justiça e no mundo da política. Afinal, o que é soberania? Soberania é o poder soberano de um estado, como o Brasil ou outro país, sobre o seu território, sobre o seu povo e para tomar suas decisões internas. Isso significa que o país não se subordina nesses aspectos a outros países ou a organismos externos. A ideia básica é: cada macaco no seu galho. Em outras palavras, soberania significa que cada país tem autoridade plena para definir as suas leis, suas políticas públicas, suas políticas econômicas e como que vai conduzir as suas relações mesmo internacionais dentro das suas próprias fronteiras. Soberania é como a sua casa. Você define as regras dentro dela. Se o seu vizinho resolve lá pintar a cerca dele de cor de rosa choque, você pode não gostar, mas ele está dentro do direito dele. Agora, se ele tenta mandar você tirar a sua cerca, ou mudar a sua rotina, ou pintar a sua casa da cor que ele quer, aí sim ele estaria violando a sua soberania. Sabendo disso, você já consegue responder se Donald Trump violou a soberania do Brasil? Vamos começar entendendo o que Trump fez no mês de julho de 2025 com o Brasil. Ele estabeleceu tarifas de 50% para toda importação feita lá nos Estados Unidos de produtos brasileiros, o que torna os nossos produtos mais caros lá dentro dos Estados Unidos. Com isso, os exportadores brasileiros ficam em desvantagem para vender para os americanos em comparação com os outros exportadores de outros países que não têm os seus produtos tarifados lá nos Estados Unidos. E as tarifas de Donald Trump estão violando a soberania do Brasil? Em outras palavras, Trump violou a soberania do Brasil? A resposta é não. E agora você vai entender exatamente o porquê. Qualquer país pode definir livremente as suas tarifas, ou seja, os impostos que ele impõe sobre as importações que vêm para cada país de diferentes países. Cada país pode também estabelecer tarifas e patamares diferentes conforme a origem dos produtos que estão sendo importados ou de acordo com acordos comerciais mantidos com diferentes países. Essa é uma decisão de cada país que é soberana. E você já entende agora o que eu quero dizer com isso, agora que você já sabe o que é soberania, não é? Então, os Estados Unidos apenas exerceram a sua própria soberania ao definir as suas tarifas. Veja aqui, da mesma forma que Trump impôs tarifas ao Brasil, o próprio Lula declarou no mesmo discurso que o Brasil retaliará com tarifas equivalentes se não houver acordo entre os dois países. Lula, nesse caso, vai estar violando a soberania americana? Também não. Lula também pode estabelecer a tarifa que ele quiser dentro do Brasil e vai estar agindo dentro da própria soberania do país. Contudo, seria muito melhor buscar uma solução negociada, diplomática, do que querer começar uma guerra tarifária, uma guerra comercial, ou brigar com os Estados Unidos em organismos internacionais como a Organização Mundial do Comércio. Então, não há violação de soberania por nenhum dos lados. Há sim dois países exercendo cada um a sua própria soberania ao tomarem decisões comerciais. Os Estados Unidos, assim como o Brasil e qualquer outro país, têm o direito de definir as suas políticas tarifárias com base nos seus próprios interesses. E isso não acontece só no Brasil, não. Donald Trump já aplicou tarifas contra aliados históricos como México, Canadá, União Europeia e contra adversários estratégicos como a China. Mas então por que o Lula acusou Trump de violar a soberania do Brasil? Porque existe uma razão não comercial para Trump impor tarifas tão elevadas ao Brasil, que é o fato de que o governo americano entende existir uma perseguição política, uma perseguição judicial contra Bolsonaro dentro do Brasil. As tarifas são, assim
assim um instrumento de pressão para fazer a perseguição dentro do Brasil acabar. E isso é legítimo, Deltan? A resposta é sim. No campo da diplomacia sempre foi assim. Países vivem utilizando os mecanismos políticos ou econômicos para pressionar, influenciar e persuadir outros países a fazerem o que eles querem. Ou seja, a gente pode pressionar outros países a fazerem aquilo que o Brasil quer por meio de tarifas, por meio de negociações, por meio de ações diplomáticas, por meio da atuação do Brasil, assim como os Estados Unidos podem fazer isso e outros países. Isso não é surpresa nenhuma, sempre foi assim. E nem é uma violação à soberania do Brasil, como diz Lula. Aqui é preciso frisar que, de um lado, as decisões do Poder Judiciário do Brasil sobre pessoas e sobre assuntos sujeitos à jurisdição desse Poder Judiciário brasileiro estão dentro da soberania brasileira. Por outro lado, Donald Trump pode, dentro da soberania americana, impor punições ou tarifas contra violações de direitos humanos que acontecem em outros países, como é amplamente aceito pela comunidade internacional. É claro que as tarifas podem ter efeitos muito danosos sobre o Brasil, e justamente por isso é importante que o governo brasileiro estabeleça uma relação próxima e diplomática com os Estados Unidos para derrubá-las ou para reduzi-las. Agora, essa relação ela tem que ser de diálogo e de negociação. O governo só vai piorar o problema hostilizando Donald Trump e os Estados Unidos e fazendo acusações infundadas, como aquela de que estariam violando a nossa soberania. Agora que você entendeu o que é soberania, existe um outro tema que tem provocado um conflito entre o Brasil e os Estados Unidos: a liberdade de expressão. Os Estados Unidos acusam o Brasil de censurar e restringir a liberdade de expressão. Você quer conhecer os contornos e os limites da sua liberdade? Eu preparei um ambiente fechado exclusivo para ensinar para você o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais, quais os riscos legais ao criticar políticos e autoridades, como se proteger juridicamente para você exercer sua liberdade sem medo. Esse é o mapa político da luta pela liberdade, um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender seus direitos e não correr riscos desnecessários. O pior risco que você pode correr hoje é não saber o que pode e o que não pode ser dito. Nós estamos vivendo em um tempo em que a sua opinião pode virar processo e a falta de informação pode custar caro. Nesse curso você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokeismo, cancelamento, se pode ou não criticar as urnas e a justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem correr risco de ter que pagar uma indenização e quais as medidas que você pode adotar quando alguém ofende você. Clique então no link da descrição ou nos comentários para você saber mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.